E a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine hoje, agora e sempre. Com o tema o bullying, suas causas e suas consequências. Para iniciar essa palestra, vamos iniciar com a frase bem forte, dita por Jesus: não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros vos fizessem. Quando vamos traçar o perfil psicológico da pessoa que pratica o bullying, quase sempre são pessoas doentes, que querem chamar a atenção, que querem disputar território, que querem, dentro de sala de aula, mandar mais do que um diretor de escola. Olha, quando isso acontece, geralmente existem graves problemas dentro do lar, que está sendo transferido para dentro de uma sala de aula. Mas o que é que os professores têm a ver com isso? O que é que os alunos que não podem se defender têm a ver com isso? Se aquele que pratica o bullying tem seus traumas domésticos, que se resolva com seus pais. E os seus pais que procurem, na verdade, educá-lo. Porque a maioria dessas criaturas, dentro de casa, não tem limites. O grande problema está aí. Não tem limites. Tudo que faz, os pais acham graça. Maravilhoso. Não toma nenhuma atitude. A liberdade que um adolescente ou uma criança tem com os pais já é uma coisa normal. É uma liberdade anormal. Não é normal. Porque é uma liberdade de domínio que os pais não percebem. Mas esse domínio existe. Uma coisa é um filho, ele está brincando com seu pai. Outra coisa, esse filho está com liberdade com seus pais. É muito diferente. Quando acontece essa liberdade dentro de casa, ele não tem freio, ele não tem limites de brincadeiras, e ele acha que esse comportamento deve ser exposto de uma maneira que venha agredir o seu amigo de sala de aula. Isso é um absurdo quando acontece isso. Os pais não estão percebendo que ele tem um filho doente dentro de casa. Ora, todo motivo de euforia exagerada não quer dizer alegria não, viu? Então, está escondendo algum tipo de sentimento dentro de si, e a piada, que não tem graça nenhuma, é um disfarce. Para aquele jovem que está ali, que tem muitas vezes personalidade de um verdadeiro psicopata dentro de casa, e os pais não percebem esse comportamento. Comportamento de domínio. A mãe diz uma coisa, ele faz outra. A mãe, com medo de contrariar, não diz mais nada. Se esse que pratica o bullying com seu colega em sala de aula, ele faz pior dentro de casa, porque perderam todo o controle da situação educacional desse espírito e não querem admitir de nenhuma forma que alguns pais erraram na educação desse espírito. Aí quer transferir toda a responsabilidade para a educadora. A educadora, ela agora vai ter o papel de controlar o praticante de bullying dentro de sala de aula, se os próprios pais eles já são vítimas desse mal dentro de casa. Aí quer que a educadora resolva essa situação. Percebemos na visão psicológica e espiritual que o praticante de bullying precisa de urgência de uma psicóloga e um psiquiatra. Por enquanto a educadora não, viu? Mas o psiquiatra, uma psicóloga, sim.
para sentar o pai, sentar a mãe, para conversar os três. Para saber aonde é que estão errando na educação desse espírito que está completamente fora de controle. Se você não respeita o cabelo de fulano, se você não respeita o seu colega e a roupa dele, então, aqueles que praticam o bullying têm que olhar para dentro de si mesmo, porque ele é mais ridículo do que ele pensa. Olha só, ele é muito mais ridículo do que ele pensa. Enquanto ele acha que o domínio da sala de aula está com ele, alguns sabem que ele é uma pessoa doente. Ele está sempre querendo chamar a atenção. Quando a educadora vai para o quadro, ele é o primeiro a fazer a piada sem graça. A educadora está no ciclo. Só que você, como educadora, você, como professora, coloque disciplina dentro da sala de aula. Você é uma profissional que deve ser respeitada. Você não deve ser uma profissional manipulada por aqueles que praticam o bullying e você não toma nenhuma posição quanto a isso. Ah, mas o aluno não pode deixar de assistir aula. Ah, mas ele pode assistir aula e praticar bullying com seu colega de lado, onde tira a classe por completo de concentração. Eu não queria ser professor no lugar de vocês, não. De jeito, mas eu não queria mesmo. Porque se eu estivesse com a sala de 30 alunos, só ficava 2, 28 saía. Mas saía mesmo. Por quê? Aqueles 2 que estão ali, ele vai ter uma formação educacional, porque ele está procurando assimilar aquilo que a educadora está passando em termos de matéria. Enquanto que aquele grupinho que pratica o bullying, para mim, ele é o atraso social. Educacional também. Ele é um atraso social. Ele é um atraso social, sabe por quê? Porque no caso daquele praticante do bullying, ele tem sentimentos frios e calculistas. Ele não está medindo o estrago que ele está fazendo na vida do seu amigo. Simplesmente ele se coloca dentro de sala de aula como ser dominante de tudo. Domina diretor, domina professora. O que será daquele aluno que está ali? Entendeu? Na condição de timidez. Qual é a situação psicológica dessa criatura? Se a educadora não defende ele, quem é que vai defender? Me diga só. Então, ele vai ser aquele aluno que ele vai ter pouco aproveitamento, porque as pressões psicológicas em cima dele. E quando percebe que ele não tem uma reação, essa reação deve ser de violência, mas quando ele não tem uma reação emocional, toda a sala se junta e pressão em cima dele. Veja só. Você quer que seu filho passe por isso? Ninguém quer. Ora, mas a gente percebe que não há um respeito pela aparência do outro. Imagina só. Então veja mesmo, aparência não define caráter. Coloque isso na cabeça. Às vezes o praticante de bullying, ele é muito bonitinho por fora, mas por dentro, coitado dele. Coitado dele. São traumas, são manchas. A falta de atenção dos pais em casa, a falta de controle dos pais em termos de hora de chegada, hora de saída, ele não tem. O problema não está na sala de aula. O problema não vai ser resolvido na sala de aula, não. O problema tem que ser resolvido aonde? Em casa. Mas muitas vezes, as diretoras e professoras, quando vai chamar a mãe daquele que pratica o bullying, ela já sabe por que está sendo chamada e nem lá aparece. Veja só, e nem lá aparece. Porque ela sabe que ela é vítima dele. Então, se ela é vítima dele, o seu filho vai ser vítima do filho dela? Veja só. A questão fica bem clara. Na nossa visão, não importa a idade do espírito, não.
Se ele está praticando mal com 7 anos de idade, ele vai responder por esse mal aqui do outro lado. Se ele está praticando esse ato, essa infração grave com o seu colega de classe, ele vai responder por isso aqui do outro lado. Mas como é que pode? Educação sem disciplina, para mim não é educação. De jeito nenhum. Para mim não é educação. Educação sem disciplina. Como é que você pode educar alguém sem colocar para ele o que é realmente educação? Educação é esclarecimento intelectual? Não. É respeito pelo meio, aonde está o aluno, que precisa do educador. O educador já está formado, seu aluno bulista. Você não, viu? Você ainda não tem destino de personalidade, fazendo o que você faz. Agora, você imagine que aquela que pode lhe dar a escada do conhecimento intelectual, que é a sua educadora, você joga o papelzinho nela, você cria situações com ela, você pega o celular e liga na hora e começa a conversar, é uma pessoa doente. Completamente é uma pessoa doente. É uma pessoa que não respeita o meio onde ela se encontra. Eu daria um conselho ao secretário de Educação: coloque um psiquiatra de plantão. Mas coloque mesmo. Porque são situações que você tem que estudar a personalidade daquela criatura para chegar ao estágio que ele tem, que são estágios de depressões interiores, não demonstrada por ele ainda. Mas quando chegar na fase adulto, que ele não tem mais condição de realizar o bullying, ele vai mergulhar dentro dele e só tem tristeza, só tem mágoas. Aí vai descontar agora na sociedade as mágoas que ele tem. Nós temos que defender a todos, mas temos que educar a todos, sim. Qual é a situação de uma criança que passou pelo bullying? Medo, insegurança de tudo, notas baixas. O que está vivenciando o bullying, ele está sendo ali, olha, ele está recebendo uma transferência de todo o mal que está naquele que está praticando. Então, aquele que está praticando, ele está descarregando sobre aquela criatura que está ali tudo aquilo que está dentro dele. Isso não é justo. É lamentável uma situação como essa. De repente, essas criaturas, quando chegam em casa, não desabafam com seus pais, se tranca dentro de um quarto e diz: eu não quero mais estudar a partir de hoje. Olha aí as consequências disso. Deixa de se alimentar, mostra que tem alguma coisa de errado. Na hora de ir para a escola, principalmente na idade de 7 anos a 9 anos, o impacto é bem maior. Começa a chorar, não deseja sair de casa, enquanto que aquele que praticou o bullying está lá para destruir a todos, até os nervos da professora. E ele continua lá, né? Olha a situação. E ele continua lá. Enquanto aquela ovelha indefesa, eu pergunto, o que é que o Estado está fazendo por ela? Nada. De jeito nenhum. A educação é direito de todos, depende. Depende. Isso é uma regra de vocês. Educação é um direito de quem quer ser educado. Porque quem não quiser ser educado, a norma é bem clara. Não poderia frequentar escola. Teria que passar por uma avaliação psicológica séria para viver em sociedade com os outros alunos. Mas isso não acontece. O aluno que é agredido fisicamente, moralmente, na frente de todas as pessoas, qual é a defesa que o Estado desses alunos? Me respondam. Nenhuma. Nenhuma defesa. Pobre dessas mães que têm esses filhos subjugados por criaturas que são doentes e que estão ali. Eu presenciei uma cena há alguns anos atrás, como médico espiritual, de uma criança especial
a idade mais ou menos de 15 anos. Criança especial. E essa criança, olha só, essa criança, quando ela ia para a escola, toda vez ela era agredida na escola, maltratada na escola. Então, ele chegava em casa, ele entrava em pânico na hora de ir para a escola. Então, veja só, uma criança especial de 15 anos, e ninguém fazia nada por essa criança. Se fosse um filho seu, se coloque no lugar dessa mãe, veja só. E eu perguntava a esse jovem de 15 anos, especial, o que é que você deseja mais na sua vida? Não ir mais à escola. Eu disse, mãe, vem cá. Quer um conselho? Deixa teu filho em casa, melhor. Ele tem 15 anos de idade, com a mentalidade de uma criança. Ele é agredido todos os dias e ninguém toma providência. Veja o estado dele, é melhor todo o amor de mãe, toda a proteção de mãe. Porque é interessante que o Estado coloca da seguinte forma: toda criança tem direito à escola. Pega as crianças especiais e mistura com aqueles que praticam bullying. Peraí, isso é uma tortura na infância. Isso é uma tortura. Então, aquelas crianças com deficiências físicas, aquelas crianças com autismo, aquelas crianças com esquizofrenia, mas o Estado dá toda assistência. Que assistência? Essas crianças serem agredidas uma pela outra. Essa criança sem defesa nenhuma, que é autista, e o Estado dá toda a defesa. Ora, vocês estão alimentando espíritos inferiores, que é aquele que pratica o bullying, e aqueles espíritos que estão ali precisando de ajuda, pedem socorro. As educadoras, muitas vezes despreparadas, imagine só, algumas despreparadas, que vão trabalhar com essas crianças especiais, é outro drama, é outro problema. Ela não tem especialização ali, mas você vai porque está faltando. Está ouvindo? Ora, ela já deu plantão aqui, já deu plantão ali, agora ela tem que ir para ali. Será que ela vai ter paciência em lidar com essa situação? Porque exige paciência lidar com crianças especiais. Sabemos disso. Maria Cláudia Martins tem um grupo que trata do setor de psicopedagogia. Esse pessoal está sendo treinado por nós. Esse pessoal tem formação. Esse pessoal sabe lidar com todo tipo de problema. Mas os maiores problemas que a gente encontra de queixa de mães de crianças especiais, professora, doutora, o meu filho foi agredido na escola. Veja só. Mas ninguém toma uma providência. Olha, eu sigo um plano diferente. Se vocês criassem escola para crianças especiais, separando essas crianças daquelas que praticam bullying, tenho certeza que haveria evolução. Mas como haveria evolução? Escola especializada, sim. Em crianças especiais, sim. Mas tem exclusão social. Mas não pode. Olha, tem que estar junto das crianças normais. Crianças que praticam bullying são normais? Me explique que são normais. Não são. Não pode ter exclusão nenhuma, mas pode ter violência, pode bater naquela criança, pode maltratar aquela criança, porque ela é uma criança autista indefesa. Veja só, a propaganda do Estado de vocês é enganosa, viu? Quem é educador aqui sabe disso. É uma propaganda enganosa. Isso não existe. O que existe é pressão em cima dessas crianças. Essas crianças sofrem. O autista sabe quando ele é amado, quando ele é rejeitado e quando ele é maltratado. E ninguém toma providência. De repente, aquela mãe que acha que seu filho está se educando, está aprendendo alguma coisa, ela se depara com outra situação. Ele se torna mais violento em casa. Mas qual é a causa dessa violência? A causa da violência está na estrutura que deram essas crianças. Uma estrutura completamente errada.
Porque não é simplesmente você pegar uma criança especial, colocar em sala de aula como uma criança normal, para socializar ela a outras crianças, que essas crianças praticam bullying com ela. Não tem evolução intelectual nisso. Não há evolução. A cada ano percebemos que não há evolução. Apenas o Estado quer mostrar: eu estou fazendo a minha parte. Que parte? Me diga só. Eu digo sempre às mães: se seu filho está vivenciando bullying, procura a direção da escola, procura a educadora. Se ninguém resolver, é melhor educar em casa. Ele vai ser mais feliz. Tenha certeza disso. Porque vai ter o seu amor e a sua atenção. Mas você imagine alguém pegar o seu filho especial e falar: olha, fique com ele, que eu vou trabalhar, e quando você voltar do trabalho, encontrar um problema mais grave. A criança deprimida. Veja só. Agora, aquele que sofre o bullying é interessante. São os mais inteligentes. Aí existe o clima de inveja. Veja só. Ele é o mais dedicado. As notas dele são as melhores. Veja só, são as melhores notas que existe ali. É o mais comportado da sala de aula. São qualidades e qualidades, não dá para entender porque o Estado mantém aquele que está prejudicando um todo, destruindo todos que estão ali, e perde aqueles que poderiam colaborar para ser um bom advogado no futuro, para ser um bom médico no futuro. Você imagine alguém que praticou o bullying sendo um médico dentro de uma sala de cirurgia. Ele não teve formação nenhuma educacional. Ele não vai ter respeito nenhum ao paciente que está ali. Se ele for um advogado, vai ser um advogado desonesto. Enquanto que aquele que estava ali se esforçando, a angústia toma conta dele. A mágoa toma conta dele. Porque ele não está sendo valorizado. O problema está aí. Então, cabe aos educadores, se dedique àqueles que querem subir na vida. Aqueles que querem destruir vidas, ele tem que continuar ali, no limite dele. Não dê um limite além, porque se ele chegar, você vai ser a primeira prejudicada. Ah, mas temos que ter paciência. A adolescência é assim mesmo. A adolescência é a definição da personalidade atual do espírito. Ele é consciente e responsável pelos seus atos. Não é porque ele é adolescente que ele vai praticar o bullying com o outro. Que história é essa? Ah, mas é porque ele é jovem. E jovem é assim mesmo. Extravagante. Não, ele é um jovem que ele não teve formação em casa. Vamos colocar isso. Então, ele tem que respeitar aqueles que chegam e tiram um 8,5 na prova. Mas eles não têm respeito a esse tipo de qualidade, não. De jeito nenhum. E formam os grupos dos futuros reprovados. Entendeu? Então, o grupo dos futuros reprovados são aqueles que estão dominando a sala de aula e ninguém faz nada. O problema é esse. Ninguém diz nada. Quando chega o fim do ano, o Estado obriga a passar. Vai ter que passar. Veja só. Como é que alguém é praticante de bullying? Ele vai passar de uma série para outra. E diga só, ele foi aprovado em bullying, a educação foi 0. A partir do momento que fazem isso, é lamentável. Porque aquele que estudou, aquele que se comportou, aquele outro que não fez nada disso, teve o mesmo valor de igualdade, secretário de Educação. Como é que pode fazer isso? Notas tem que ser por educação dentro de sala de aula. Porque se nós formos formar um sistema educacional dentro de sala de aula, celular, menos 1 ponto, viu? Não deu bom dia, é menos 1 ponto, viu? Gritou com a professora, é 5 pontos perdidos. Você controlava essa situação imediata. Você formaria seres educados imediatamente. Agora, o que é que acontece? Existe um planejamento educacional que tem que ser aquele, mesmo que ele não saiba de nada, ele vai ter que ser aprovado. Veja só.
Coitado deles, estão enganando a eles. Essas criaturas um dia vai fazer um concurso. E aí, concurso de bullying ele passa, viu? Mas concurso público nunca vão passar. Aquele outro que sofreu o bullying, ele é o mais preparado. Tenho certeza. Ele venceu essas dificuldades. Então, claro, ele vai ser aprovado em qualquer concurso. Mas só que o Estado tirou todo o valor de quem é bom e não pode nem deve fazer isso não. Os valores morais das pessoas boas têm que ser respeitados. Porque os valores imorais estão tendo tanto valor no mundo e no Brasil. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que ficam os alunos do bem que estão ali, que cumprem com seus horários, que respeitam? Então, se essa aluna em sala de aula, ela for com a roupa melhor, é bullying também. Veja só. Então, o praticante do bullying, ele é um doente observador. Ele observa tudo. Se aquela jovem deu uma escova ou uma chapinha, ele já está olhando. É ali que eu vou atuar. É ali que eu vou atacar. Uma criatura dessa é normal? Ele não é normal. Ele é um predador da educação. O problema é isso, ele é um predador mesmo. Ele está ali para isso. Então, no meu plano educacional, se eu estivesse encarnado, teria a sala dos normais e a sala dos anormais. É ali. Ali você vai trabalhar o seu psicológico. Você quer gritar, você grita. Você quer usar o celular, eu espero. Usa o dia inteiro. Tá certo? Você vai ser vencido pelo cansaço. Agora, aqueles que querem realmente, essa sala aqui é dos normais. Ninguém vai atrapalhar eles. O território é deles. O território daqueles praticando bullying é aquele ali. O seu território é aquele. Está separado. Mas quem cuida de mim? A semana inteira uma psicóloga. Quando você entrar na sua normalidade, aí você entra para o grupo dos normais. Tá certo assim? Isso acabaria. Mas o que acontece é professora sofrendo bullying, é diretora sofrendo bullying, é zelador sofrendo bullying e ele está lá. Continua do mesmo jeito, causando traumas e mais traumas na vida das pessoas. Aí de repente quer que a sociedade tenha respeito por ele. Aí vai crescendo, pratica bullying com o policial, desacata a autoridade. E aí, esse sofrimento todo para chegar a isso, essa inferioridade toda para chegar a isso. Então, desacata a autoridade, está preso. Então, boletim de ocorrência, certo? Isso vai se agravando, até o ponto de ver uma pessoa de cor e criticar aquela pessoa. Racismo, está preso, vai ser processado. Mas isso já acontecia lá com 7 anos que ele praticava. Isso já acontecia com 15 anos que ele praticava. Quer dizer, o Estado veio tomar uma posição quando ele estava com 20 anos, 18 anos, agora é crime, você é de maior. Então o Estado, me desculpe, ele não educa, ele alimenta a inferioridade dos outros. O Estado alimenta a inferioridade dos outros. Por quê? Quando você cria o Estatuto do Menor e do Adolescente, o que é que acontece? Matou, não é crime. Então você vai ter um regime agora de correção educativa. Você imagina uma criatura que matou, que já veio praticando bullying desde a infância. Esse regime vai mudar o destino desse espírito de 100 escapa 5. 95 não muda. Se torna mais agressivo, mas não é por condições nenhuma de cadeias não, viu? Porque ele já era agressivo. A partir do momento que se tirou a liberdade dele e ele foi preso, o que é que acontece? Ele não se conforma com a prisão. Existem regras disciplinares para ser cumpridas. Ele não aceita. E diz, quando eu sair daqui, eu saio pior. Pior porque ele quer. Ele poderia sair melhor se ele admitisse o erro dele, mas não quer admitir. Então, o que nós encontramos com relação ao Estado é lamentável. O Estatuto Menor e da Adolescência, pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Dá todo o direito de você errar até os 17 anos, não é isso?
Você tem todo o direito de errar. Certo? Completou os 18, olha, agora tu não pode errar mais não. E para que você deu o direito? Me diga só. Não era melhor você dar regras disciplinares do que você dar direito? Ah, mas todo jovem, ele é motivado por várias situações traumáticas. O jovem equilibrado, não. O jovem que tem a família equilibrada, não. O jovem que tem a família desequilibrada, sim. Mas o problema está na família. Não adianta tratar dele e não tratar da família, não. Tem que tratar dos dois. E com isso nós vimos que dentro da nossa sociedade é uma verdadeira devastação moral dessas criaturas. São jovens envolvidos em estupros. Vai estudar a infância dele na escola. Pega o boletim escolar dele, desde o momento que ele entrou até a época que ele saiu. Se tiver nota azul, foi o Estado que colocou. Porque tinha que passar ele. Entendeu? Mas se não tivesse a nota azul funcionada pelo Estado, tenha certeza que o boletim escolar dele estava todo de nota vermelha. Veja só. Se nós tivéssemos reencarnado aqui na Terra, a nossa visão seria diferente. Porque nós teríamos aí o boletim, entenda só, o boletim de comportamento desde a entrada dele à entrada da faculdade. Quando ele se formasse e uma empresa precisasse dele, eu quero o perfil psicológico dele, da idade de 5 anos até a saída dele da universidade. É por aí que eu posso fazer o contrato. Quem é que queria fazer bullying mais? Me diga só. Ninguém queria fazer mais não. De jeito nenhum. Todos iriam respeitar a educadora. Sabe por que tem que respeitar ela? Porque ela é que ia fazer lá, ó, o relatóriozinho. O fechamento de relatório de turma todo ano. E se nesse fechamento de relatório tivesse lá, desacata a educadora, a empresa, ó, vou te contratar não. A tua professora tu não respeitava. Imagine um encarregado de produção. Os pais iriam se preocupar mais com isso. Mas só que não adianta o Estado cobrar da educadora e não cobrar dos pais. A verdade é essa. Reunião de pais e mestres, não aparece ninguém. Não é verdade? Olha, eu tenho o que fazer, eu não posso, tudo mais, mas está lá na frente de uma televisão. Veja só, a professora está dizendo aqui, só os pais dos bons aparecem. Os que praticam o bullying não vai não. Ele sabe que aquilo ali é produção dele. Ele sabe que aquele que está ali praticando bullying começou dentro de casa. Não vão. Mas querem cobrar das professoras e educadoras. Como é que pode? Meu filho está ameaçado de ser reprovado. Vai não, porque o Estado não deixa ele ser reprovado. Não vai. A senhora vai reprovar o meu filho? Eu tenho certeza que eu tivesse encarnado, eu reprovava tudo. Reprovava por falta de respeito. A educadora, ela é um ser humano, ela merece respeito. O aluno que tira 8,5, ele é um ser humano, ele merece respeito. Ah, mas espera aí, não pode, mas ele pode maltratar o outro que está ali. Aquele ali tem 8,5 por mérito. Se ele recebeu um 4, é a nota que ele precisa, a educação que ele não tem, que os pais não dão. O grande problema é isso. Se de repente os pais tivessem atitude, eles teriam reações. Sabe por que ele não tem reação? Porque os pais não têm atitude. O grande problema está aí. Não tem atitude nenhuma. Então, vamos lá, a máquina de destruição está solta. Fazer o quê? Então, são os coitadinhos, são os indefesos, mas e aquele que está ali chorando, dentro de um banheiro, trancado, deprimido, com medo de enfrentar a sala? Os que sofrem o bullying, eles são pessoas inteligentíssimas, que estão sendo ali ameaçados para não desabrochar sua inteligência. Quando vai apresentar um trabalho em público, aquele que faz bullying é o primeiro a criticar. Mas nunca pesquisou nada, não quer ir lá para frente e fazer o trabalho, mas quer ficar ali. Tem problema não, eu reencarno na Terra, viu?
Eu espero um dia eu reencarno na Terra. Mas as coisas vão ser diferentes. Não pode ser assim. Porque é lamentável essas situações com as pessoas boas, as pessoas honestas. E as coisas estão piorando, né? Porque muitas vezes elas são agredidas, não é só bullying que as pessoas são. Tem muitos certos colégios que já passou de agressão. A agressão verbal, a agressão física. Mas o que é que acontece? O Estado diz, ele é o indefeso, ele não pode sair de sala de aula. Ele é o indefeso. Mas se todas as educadoras, elas se unirem e falar, na minha sala não fica mais criança que pratica bullying, vai lá para fora. Tomaria uma providência, entendeu? Aí você vê, a professora está dizendo aqui, o diretor não permite, mas o diretor permite que uma criança indefesa seja machucada também. Aí os pais podem recorrer também à justiça. A agressão em sala de aula é crime. A professora pode recorrer à justiça comum? Sim, pode sim. Ela foi agredida dentro do setor de trabalho dela. Então, mas às vezes, doutora, diga. Tem pessoas que fez poder aquisitivo, pega a sua fedinha, bota dentro da escola, diz que você tem que aceitar ele como é, caso contrário, ele pega lá fora e olha, aquele negócio assim em você. Olha, veja só. Entenda os professores que estão aqui. Se vocês não pensarem em mudança, hoje vocês estão sendo agredidos verbalmente, fisicamente, depois vão ser assassinados, hein? Então veja só. Então é preciso a conscientização disso. Não dá para entender também o sindicato de vocês. Não dá para entender. Vamos à luta, nós queremos aumento. Vamos à luta, nós queremos melhoria na sala de aula. Mas eu não vi nenhuma campanha do sindicato de vocês. Vamos à luta, nós queremos respeito com as educadoras a partir de hoje. Para todo mundo. Só volta quando organizar agora. Não dá para entender também. Então, as minhas últimas palavras ditas por Jesus é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Muita paz para todos e obrigado.